Já pega seu cafezinho, chama o Senhor para estar com você nesse tempo e vamos ouvir a palavra de Deus, o que que o Senhor deseja falar aos nossos corações no dia de hoje, amém? Então vocês já podem abrir a Bíblia de vocês em 1 Reis 19 e nós vamos ler, deixa eu pegar aqui. Nós vamos ler o versículo 10. Acredito que eu vou trazer aqui o versículo 10, mas eu vou trazer todo o contexto da história para vocês entenderem. Começa assim. Vou ler do 9, tá? Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os seus altares e mataram seus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. No 11, disse-lhe Deus: Vem para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. E aí vem, né? Vem vento, vem furacão, vem fogo e não passa o Senhor. E aí de repente vem uma voz suave e ele ouve a voz do Senhor, tá? Então eu quero que vocês fixem nesse contexto aqui que eu quero trazer para vocês. O que acontece aqui? O Elias, tá? O profeta Elias, ele chegou, ele foi chamado pelo Senhor mesmo para poder levar repreensão ao povo idólatra, tá? Então Israel ali naquela época, eles estavam em um tempo de idolatria e o rei, que era o rei Acabe, e a esposa Jezabel tinham levantado altares a Baal e levado todo o povo a se afastar do Senhor. Então eles estavam lá em Israel idolatrando Baal, né? Idolatrando outros deuses. Só que chegou um tempo aonde a Jezabel começou a ir atrás de Elias para poder matá-lo. Por quê? Porque Elias matou todos os profetas que eles tinham, todos os profetas que o rei Acabe e a esposa Jezabel tinham, aqueles que eles idolatravam também. E aí Elias mandou matar, né? Matou ali todos. Então eles começaram a querer ir atrás de Elias, matar Elias, e ele já estava cansado, sabe? Ele já estava meio que esgotado, digamos assim. E aí, quando a gente vai pro versículo 3 e 4 do capítulo 19 aqui, fala assim, olha, Elias teve medo e correu para salvar sua vida. Quando chegou a Berseba, que é uma cidade que pertence a Judá, deixou ali o seu moço e ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E aí ele estava pedindo o quê? Para o Senhor matar ele. Foi literalmente: Já basta, Senhor, toma agora a minha vida. Aqui a gente vê um homem de Deus que, mesmo ele sendo usado poderosamente, ele sentiu medo, ele sentiu ansiedade, ele sentiu vontade de desistir. Só que o Senhor, ele cuida, né? O Senhor cuida das emoções de cada um de nós. E aí ele coloca no versículo 11, um anjo toca, né? E fala assim, olha, levanta-te e coma. Olha só para vocês verem. No versículo 5 do capítulo 19 de 1 Reis, fala assim: E deitando-se dormiu embaixo do zimbro. De súbito um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e coma. Olha o Senhor cuidando. Ele olhou, viu à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou-se a deitar. O anjo do Senhor voltou a segunda vez, tocou e disse: Levanta-te e come, pois o caminho que irá percorrer é longo.
aqui a gente vê, mesmo quando muitas vezes a gente está ansiosa, a gente está querendo desistir, a gente está a ponto assim de enlouquecer, o Senhor está cuidando. Elias descansou, comeu, recuperou as suas forças. E isso mostra para mim e para você que Deus reconhece as nossas limitações humanas. Ele reconhece, Ele cuida do nosso corpo, Ele cuida das nossas emoções antes de nos dar nova direção. E aí depois a gente vê no capítulo 11, 12, que o Senhor sussurrou no ouvido dele. Ele nos ensina que ao meio ao caos, Deus ele fala de uma forma íntima, de uma forma calma, de uma forma restauradora. Ingrid, por que você trouxe esse versículo hoje? O que a gente pode aprender com isso? Da mesma forma, a gente pode pegar Davi. Davi confiava em Deus e ele precisava entender, ele via que mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor estava com ele. Então, a confiança em Deus, ela precisa estar mais forte do que as nossas emoções e do que os nossos sentimentos. A presença do Senhor precisa estar muito mais forte. Muito mais forte. Tem um versículo que fala, eu não me lembro ao certo, mas ele fala na minha angústia, né? Quando Jesus, ele estava falando com Deus, eu não me lembro ao certo aqui agora, eu vou pesquisar direitinho, depois outro dia a gente fala sobre esse versículo, mas ele fala assim, aflito e angustiado, na minha angústia é sentimento, acredito que está em Marcos, eu vou dar uma pesquisada, e aí eu quero te falar, quem falou isso daqui foi Jesus, aflito e angustiado, gente, eu vou ter que procurar, não vai ter jeito não, peraí, não gosto de falar e não ter um negócio aqui para poder comprovar para vocês. Marcos. Deixa eu ver. Marcos 14. Vamos lá. 14:32. Aqui, ó. 14:32. Jesus foi para o Getsemane, pediu para os discípulos ficarem ali, sentados enquanto ele estava orando. Estavam Pedro, Tiago e João com ele. Enquanto ele estava orando, ele pediu para que eles vigiassem, né? E aí Jesus vai e fala assim, ele diz, a minha alma está profundamente triste até a morte, fique aqui e vigia. Então, tem outras versões da Bíblia que ele fala, né? Aflita e angustiada estava a alma dele. O problema não é sentir, minha linda. O problema não é sentir, o problema é o que você faz com o que você está sentindo. O que você faz com o que você está sentindo. Deus quer que você entenda que Jesus sabe o que você está passando, porque Ele também passou por angústia e aflição. Mas não é o sentir, é o que você faz com esse sentimento. Tudo o que o inimigo quer é fazer com que você esqueça a sua verdadeira identidade. Porque quando você fala, eu não consigo, eu tô cansado demais, eu quero entregar os pontos, ele já sabe que ele venceu. Ele já sabe que ele venceu. E aí, mesmo angustiado, Davi, por um exemplo, mesmo angustiado, ele não entrega ao inimigo. Mesmo angustiado, mesmo sua alma estando triste, abalada com a perda, por exemplo, do filho, ele ainda assim ele está ali orando para o Senhor. E quando eles dão o veredito de que o menino realmente está morto, ele simplesmente levanta e fala, agora eu vou comer, vou me alimentar, vou levantar e vou agir. Ele ainda fala, na minha angústia eu clamei ao Senhor. Quando uma reação ou uma emoção ruim vem até você, ela sempre vai estar relacionada a uma pessoa ou a alguém. Aí eu quero que você observe e lembre quem que é essa pessoa que deixou esse sentimento em você.
A gente busca a origem da angústia. Aí agora, o que que você vai fazer com isso? O que que você vai fazer com esse sentimento, com o que você sente? Debruçar na presença de Deus. Tudo que nós fazemos repetidas vezes, a gente acaba ficando o quê? Viciado naquilo. E aí, se eu repito um sentimento ou uma emoção de tristeza, de raiva todos os dias, eu vou ficar viciado com aquelas emoções e elas vão se tornar normais na minha vida. Aí você acredita que aquilo é normal para você. Você começa a criar situações na sua cabeça de forma inconsciente. E aí por exemplo, eu ficava chamando atenção para poder as pessoas terem dó de mim, para poder ter a atenção das pessoas, para que eu me sentisse amada, eu, Ingrid. E aí eu quero te falar, se o inimigo responde sua angústia, Deus também ele está esperando por você, mostrando que, olha, minha filha, comigo você pode viver em abundância. Você não precisa viver esse sentimento triste, essa angústia. Quantas vezes que na raiva, na angústia, a gente faz coisa que nós não queremos. Quantas vezes o abandono nos paralisa. Quantas vezes a gente não faz aquilo que precisa fazer porque nós estamos com raiva, porque nós estamos com nossas emoções acima de Deus. Nós estamos com nossa emoção acima do que o Senhor falou sobre nós. Davi ali, ele entregou uma chave no versículo, em Salmo 120, ele entrega uma chave fazendo o quê? Falando o que ele estava fazendo certo. Ele estava, olha, Deus, eu vim aqui, eu vim orar, faça o que for preciso ser feito. Ele entrega ao Senhor. Na minha angústia, eu entreguei ao Senhor, eu estou na presença do Senhor, eu me debruço ao Senhor. Nós precisamos entender que o emocional, a nossa fragilidade, a nossa incapacidade, bloqueios que a gente cria em nossa vida, isso tudo, quando a gente está na presença do Senhor, não existe. Você vai ter os sentimentos, mas o que você vai fazer com ele? Você colhe aquilo que você está sentindo e fazendo. É como se fosse um fruto de raiz podre, de raiz amargurada. O fruto vai vir ruim, o sentimento vai vir ruim. Agora, o que você vai fazer? Esse fruto, ele não vai dar alimento. E aí você colhe esse fruto. A gente precisa desenvolver a capacidade de lidar com as nossas emoções. A gente precisa trazer consciência de quem é você, a responsabilidade sobre os seus sentimentos, independente se foi o outro que fez algo. Quais são os sentimentos que tem em você? Você precisa blindar a sua mente. O problema nunca é sentir, e sim o que você faz com aquilo que você sente. Você sentiu, e agora? Eu preciso ter consciência do por que isso me magoou? Por que isso me feriu? O que mexeu dentro de mim que está me tirando aqui a minha paz? E aí você vai buscar no mais profundo. Você vai buscar entender. E aí quando você olhar, quando você observar, se auto-observar, o Senhor ele vai mostrar para você. E aí você vai falar, ok, agora o que eu vou fazer com isso? Aí é onde você entrega aos pés do Senhor. Elias, ele entregou aos pés do Senhor e ele viu que o Senhor cuidou, mesmo quando ele estava temeroso, mesmo quando ele estava fugindo, mesmo quando ele falou, não aguento mais. Davi da mesma forma. Davi da mesma forma. A confiança em Deus, ela precisa estar mais forte do que as minhas emoções e os meus sentimentos. Que hoje, se você estiver tendo nessa semana um sentimento ruim, algo que te entristece, te amargura, te deixa, sabe, querendo desistir de tudo, o Senhor está falando, minha filha, vem cá. Eu estou aqui, eu te dou pão e água. Eu vou permitir que você durma um pouco, descanse, porque o caminho que eu tenho para você é longo. Não desista. Eu estou aqui, estou te suprindo, minha filha, para que você não desista. Eu estou contigo.
Eu estou contigo, é isso que ele fala a todo tempo. Coloque as suas emoções, os seus sentimentos aos pés do Senhor, porque Ele está com você a todo momento. Eu vou deixar para que você mesma finalize a sua própria oração, pedindo para o Senhor, falando dos sentimentos que você está tendo, das emoções que estão te perturbando nesse tempo, e pede: Senhor, hoje eu estou sentindo assim, 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 estou querendo desistir, estou me sentindo fraco, Pai, mas na palavra o Senhor, da mesma forma que o Senhor dá para Elias um pão, da mesma forma que o Senhor dá para Elias água, Pai, eu peço para que o Senhor faça o mesmo comigo, para que eu possa sentir o teu cuidado, Senhor, comigo. Não permita que eu desista. Não permita que eu desista. Me dê força para eu continuar. Me dê ânimo para eu continuar. Lance fora todos esses sentimentos, todos esses pensamentos que estão tirando a sua paz e tirando o seu foco de Jesus. Tirando o seu foco de Cristo. Porque é isso que o inimigo quer. Fazer com que você se perca na sua identidade em Cristo. Então, minha linda, faça sua oração. Pede direcionamento para o Pai. Entregue todos os seus sentimentos e as suas emoções, todas as suas frustrações aos pés de Jesus, para que Ele interceda por você, para que o Espírito Santo possa quebrantar o seu coração e trazer paz nesse tempo. E pode sentir confiante e segura novamente, para que você possa caminhar pelo seu ID. Amém? Então, um grande beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.